tema de hoje: os porquês da vida. Os porquês da vida. Aquelas perguntas que a gente geralmente faz. E muitos de nós fazemos perguntas e existem vários porquês dentro dos nossos corações. Por exemplo, por que nasci? Você já se perguntou alguma vez por que você nasceu? Eu já fiz essa pergunta anos atrás. Principalmente quando minha vida não estava indo muito bem. Eu fiz essa pergunta para Deus. Deus, por que eu nasci? As coisas não dão nada certo. Está tudo errado. Por que eu sofro? Por que eu passo por dificuldades? Tem pessoas que perguntam assim: Deus, por que eu tenho tanto medo? Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo até da sombra. Pessoas que têm medo de tudo. Medo de tomar decisões. Medo de realizar coisas. Medo até de orar, de falar com Deus. Tem gente que tem medo de se relacionar com Deus. Foi ensinado para ele que Deus é aquele ser que você tem que medir bem as palavras, senão ele vai acabar jogando um raio na tua cabeça. Ao contrário disso, Deus, ele é tão maravilhoso, tão precioso, que ele quer conversar conosco, ele quer nos ouvir do nosso jeito. Mas tem gente que fica questionando. Tem gente que pergunta: por que eu olho tanto para trás? Por que eu fico sempre lembrando das coisas lá atrás? Porque você ainda não foi renovado. Porque se você tivesse sido renovado por Cristo, você estava olhando para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você viveria o dia de hoje, você não viveria mais o passado. Tem gente que pergunta assim: por que Deus me abençoou? Deus abençoou o irmão A, Deus abençoou o irmão B, Deus abençoou o irmão C, mas ele não abençoou. Por que será que Deus me abençoou? O que eu tenho de errado que Deus me abençoou? Tem outros que dizem assim: por que eu estou com essa enfermidade? Por que eu sou acometido dessa enfermidade, desse mal e tal? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tem gente que até reclama: por que eu sou pobre? E confunde pobreza com miséria. Pobreza é uma coisa, miséria é outra. Apesar da gente, muitos de nós sermos pobres, pobreza não é sinal de miséria. Pobreza é uma pessoa que talvez não tenha 1 milhão no bolso. É uma pessoa que talvez não tenha um carro zero. Uma pessoa que talvez não tenha uma mansão no Alphaville. Mas ainda assim ele tem uma casa para morar, ele tem saúde, ele tem um carrinho velho para andar, um carrinho novo. Mesmo não tendo carro, ele tem um trabalho, ele tem roupas. Quer dizer, a gente vive numa linha que não é questão de miséria. Que miséria é aquela pessoa que não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que vestir. Aquela pessoa que não tem trabalho, aquela pessoa que vive numa situação de risco até. Essa pessoa é uma pessoa considerada miserável, porque ela vive numa linha de miséria. Tem pessoas que confundem as coisas. Então ela pergunta assim: por que eu nasci pobre? Eu já ouvi pessoas dizerem para mim: por que eu nasci no Brasil? Por que eu não nasci nos Estados Unidos? Ou por que eu não nasci lá? País do dólar, nunca cai o dólar, está sempre lá. Só o Brasil que tem essa merreca, quer dizer, o real, que vive alto e baixo, caindo. Por que eu não nasci lá? Você nasceu no Brasil, meu irmão, dá graças a Deus, porque você nasceu num país muito abençoado. O Brasil, uma terra boa, tudo que se planta dá aqui. A questão é que muitos de nós perdemos muito tempo das nossas vidas com os porquês. São vários os porquês que atormentam as pessoas diariamente. E muitos desses porquês as pessoas não conseguem obter respostas. Alguns textos, algumas frases de efeito, textos que eu tirei da internet, pessoas que escrevem e postam lá. Eu achei interessante algumas delas. Um deles escreveu: dos porquês da vida, você precisa entender os praquês. Ou seja, pergunte para Deus, Ele tem todas as respostas. O problema é que a pessoa não se relaciona com Deus. Ela tem um vago conhecimento, ela tem uma vaga visão de quem é Deus. Como Jó. Jó, ele questionou muito, teve muitos porquês, quando ele passou por dificuldade. Até que um dia, segundo o texto, ele afirmou: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora não, Senhor. Agora eu te conheço, os meus olhos te contemplam, eu tenho um relacionamento contigo. O problema de muitos cristãos hoje é que o relacionamento com Deus é vago.
Por isso que tem muito crente que ainda fica, por quê? Por quê? Por quê? Numa outra destes textos, frases que as pessoas postam na internet, outro que me chamou a atenção diz que há pessoas que se perdem tanto nos porquês, que se esquecem de viver. Elas querem compreender e o tempo não fica esperando a compreensão do quê? Em muitas ocasiões ultrapassa o nosso entendimento. Ou seja, tem gente que vive, por quê? Por quê? Por quê? E o tempo está passando. Tem gente, meu irmão, que perde tempo na sua vida com esses porquês. E na verdade, a gente tinha que aproveitar os dias que nós temos nessa terra. Por exemplo, hoje, domingo. Domingo para o cristão, né? Não para aquele que vai na igreja. Para o cristão, o domingo é o dia do Senhor. É o dia que ele dedica ao seu Deus. É o dia que ele fala do seu Deus. Pelo menos é assim para os judeus. Pelo menos é assim para várias outras igrejas ou consideradas religiões que tem por aí. Eles dedicam, às vezes o sábado, alguns os domingos. Mas o cristão de hoje, ele tem um relacionamento com Deus só nos domingos e olhe lá. Olhe lá. A verdade é que, por conta desse relacionamento tão raso, tão superficial, muita gente ainda está dentro da igreja perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu quero estudar isso com os irmãos hoje. Porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. E essas questões vão sair da tua vida se você entender a palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos ler um texto juntos? Texto muito conhecido, se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 13. É uma parábola que Jesus contou. Jesus usava muito isso. Todas as histórias ou todos os exemplos que ele queria dar a alguém, ele usava parábolas. Parábola é uma história comparativa. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, se tem alguém sem Bíblia do teu lado e você puder repartir a leitura, faça isso. Eu digo que Deus continua aqui, tá bom? Deus continua aqui. Então você pode dizer de vez em quando, Deus, eu te amo, te adoro, bendito seja o teu santo nome, aleluia, glória a Deus, amém, tal, tá? Deus continua aqui. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz que naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Versículo 2, e reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas. E aí ele disse, o semeador saiu a semear. Versículo 4, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Versículo 5, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Versículo 6, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Versículo 7, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Versículo 8, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Versículo 9, Jesus encerra dizendo o seguinte, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Caramba, todo mundo tem ouvido? Parece uma afirmação meia lógica. Versículo 10, os discípulos então se aproximam dele e perguntam, Jesus, por que falas ao povo por parábolas? Versículo 11, ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Versículo 12, a quem tem será dado e este terá em grande quantidade, de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 13, por essa razão eu lhes falo por parábolas. Por quê? Jesus explica, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, ouvindo, não ouvem, nem entendem.
Versículo 14, Jesus diz: neles se cumpre a profecia de Isaías. E qual foi a profecia de Isaías? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Versículo 15, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E Jesus disse: eu os curaria. Pausa aí, por favor. Por que Jesus falou isso? Lembre-se, Jesus está num barco, à beira-mar, e uma multidão ouvindo ele. Ok? Uma multidão. Aí Jesus fala que nestas pessoas, ou na maioria destas pessoas, vai se cumprir uma profecia de Isaías. O que Isaías disse? Muita gente vai estar no meio da multidão, ouvindo falar da bênção de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. E essas pessoas vão ouvir, mas ao mesmo tempo não ouvirão. Elas estarão vendo, mas ao mesmo tempo elas não verão. Por quê? Porque esse povo tem um coração insensível. O que Jesus está querendo dizer? O que serve disso para a igreja do século 21? O que acontece hoje? Tem muita gente hoje que está vivendo a sua vida, ou procurando viver a sua vida, e se esquecendo do favor de Deus, da bênção de Deus, do amor a Deus, da graça e da adoração que nós devemos dar a Ele, da graça de Deus e a adoração que a gente deve dá-lo. Jesus está dizendo para aquela multidão, para os seus discípulos, mas que serve para a maioria daquelas pessoas. Jesus diz: estes são aqueles que Isaías falou. Isaías disse que essas pessoas tinham um coração insensível. Coração insensível. De má vontade, eles ouvem o que é dito para eles. E eles fecham os olhos e os ouvidos. E Jesus disse: se eles não fizessem isso, se eles abrissem a mente, se eles entendessem aquilo que está sendo proposto para eles, Jesus disse, eles converteriam-se e eu os curaria. Ou seja, eu traria um novo tempo para as suas vidas. Só que a maioria das pessoas que vão à igreja não são assim. A maioria das pessoas que vão para a igreja, elas não querem se converter, elas querem a bênção de Deus. Elas querem ir para o céu, mas elas não querem se converter. Porque na palavra é ensinado assim: você precisa perdoar, meu irmão. Você precisa amar as pessoas. Você precisa ser generoso. Você precisa ser uma bênção onde você está. Mas a maioria dos crentes hoje não é assim. Por quê? Porque ele ouve, mas isso não incomoda ele, isso, o coração dele está insensível. Ele quer saber de bênção, ele quer saber de cura, ele quer saber de dinheiro, ele quer saber das coisas de Deus. E na verdade, por isso que a gente está vivendo essa geração de crentes hoje, que vive um relacionamento com Deus bem raso, bem superficial. Vamos lá, voltando para o texto, versículo 16. Que Deus possa encontrar nesta noite pessoas assim, como Jesus estava falando para os seus discípulos. Jesus disse, 16, mas felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. 17, pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. 18, Jesus disse para os seus discípulos, portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. 21, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Versículo 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam,
tornando-a infrutífera. Por último, 23, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Só até aí. Temos nesse texto 4 tipos de pessoas que vão à igreja, ou que ouvem falar de Jesus. 4 tipos. Primeiro é aquele que ouve falar de Jesus, fala assim, para você ter uma vida eterna, tal, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador, você precisa ser batizado, você não pode viver nessa vida de imoralidade, você não pode viver nessa vida de mentira, você tem que mudar a tua vida, tal, você tem que sair, eu tenho que sair disso, eu tenho que largar aquilo, não, eu não quero não. Ele vai embora, ele ouve a palavra, mas ele vai embora, e o diabo vem e arranca até aquela semente, para nunca mais ele pensar naquilo. Segundo tipo de pessoa, Jesus diz, é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria. Ele fica feliz, quero saber, quero esse Jesus sim. Ele vai mudar minha vida, ele vai me abençoar, quero esse Jesus. Todavia, como a semente não cria raiz dentro dele, Jesus diz que essa pessoa permanece pouco tempo. Aí surge tribulação, surge perseguição, ele vaza, ele não volta. Terceiro tipo de pessoa, Jesus diz que é aquele que vem para a igreja, ele ouve a palavra, gosta até, recebe e tal, só que a preocupação da vida, as preocupações que ele tem na vida dele, e também o engano das riquezas, pessoas que têm posse, isso sufoca a palavra, a semente, e essa semente não germina, não morre para nascer, não cria raízes. Então essa pessoa, ela vai na igreja, ela ouve a palavra, mas ela está sempre preocupada com as coisas da vida, ela está sempre preocupada em ganhar dinheiro, em ter dinheiro, em fazer dinheiro e tal, e isso, a palavra de Deus, a semente do Evangelho, vive sufocada dentro dela. Por último, Jesus diz, tem aquele que ouve a palavra, e a mente dele é uma terra tão boa, tão fértil, que quando essa semente é lançada, ele ouve e entende. Quando ouve, se entende, pratica-se. E quando a gente pratica, Jesus diz, ele dá 100 frutos por um, 60 frutos por um, 30 frutos por um. Esse é aquele que realmente Deus chamou, como Jesus chamou os seus discípulos, Deus chamou todas as pessoas para viverem isso. Mas lembre-se, quando Jesus falou disso, ele estava falando para uma multidão. E daquela multidão, poucos se converteram. Poucos. Muitos estavam ali, mas convertidos eram poucos. Trazendo isso para os nossos dias, a gente vive uma época, meus irmãos, de preocupação. Nunca se viveu tão preocupado como se vive ultimamente. Preocupação com as eleições, quem será que vai ser o presidente do Brasil? Preocupação com o dinheiro, será que o dinheiro vai continuar circulando no Brasil da forma que está? Será que o Brasil vai continuar exportando? Será que o Brasil vai continuar produzindo? Será que essa roubalheira vai acabar? Será que lá no Rio de Janeiro tem solução para tanta bala perdida, para tantas pessoas mortas? Será que lá no Nordeste tem jeito para seca? Será que vai acontecer na minha vida? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir viver minha vida? Será isso? Por que isso? Por que aquilo? Jesus disse que a gente tem que aprender a não se preocupar. E é interessante, meus irmãos, essa palavra que Jesus citou no texto, as preocupações da vida. Essa palavra preocupação no inglês, preocupação no inglês, a raiz da palavra preocupação no inglês, traduzida ou trazendo os sinônimos dessa palavra no inglês, preocupação, quer dizer sufocar, estrangular. Então, quando você se preocupa, você está se sufocando e está se estrangulando. Você está causando esse auto-estrangulamento na sua vida e este auto-sufoco, quando você se preocupa. No conhecido Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 6, 7, Jesus reuniu aquela multidão, talvez seja aquele momento tenha sido a primeira pregação de Jesus. Ele citou sobre várias questões, vários assuntos relacionados à vida humana. E numa dessas questões que Jesus citou, Jesus disse para aquele povo, gente, é inútil você se preocupar.
Preocupação é um negócio irracional. E eu te explico isso. Quando você nasceu, quando você é criança, por exemplo, você vê alguma criança nascer, quando tira lá da barriga da mãe, ou quando sai da mãe lá, você vê criança com a mão no queixo assim, falando, nossa, agora eu estou do lado de fora, como é que vai ser esse mundo? Aí ele vai crescendo, ele fala assim, e agora, ó Deus, como é que será? Será que o mundo vai ser melhor? Será que o mundo vai ter comida para todo mundo? Será que isso? Por que será que eu nasci? Você vê criança assim? Isso é antinatural, a gente não nasce com isso. A gente nasce da seguinte forma, confio no meu pai. Eu citei aqui de manhã e já citei outras vezes, né? Quando meu filho era pequeno, tinha 8, 9 anos de idade, quando a gente saía da igreja, a gente geralmente no domingo comprava uma pizza, quando tinha condições. E um belo dia, um belo domingo, a gente não tinha condições para comprar uma pizza. E aí, saímos da igreja, indo para casa. Meu filho falou, pai, vai comprar pizza? Eu falei, não filho, hoje eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, então pai, faz cheque. Faz cheque. Criança. Eu não estava nem aí, faz o cheque. Daí saiu essa expressão, faz o cheque e tal, né? Gostoso de ser criança é que a gente confia no pai. A gente sabe que o pai de alguma forma vai ajudar a gente. De alguma forma o pai vai trazer comida, de alguma forma ele vai prover. Sim ou não, irmãos? Você já viu criança, quando você chega em casa, fala assim, e aí pai, você conseguiu pagar as contas, pai? Eu estava tão preocupado. Você viu o teu filho falar isso para você? Ele fala assim, pai, trouxe um brinquedo, trouxe alguma coisa, e aí, vamos sair, vamos no shopping, vamos curtir, vamos jogar, vamos fazer. Criança não tem preocupação, só marmanjo, a gente não nasce com isso. Preocupação é algo irracional. Preocupação aumenta, amplifica os problemas. E deixa a gente vivendo fora da proporção. Por isso que lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus disse, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? O que Jesus está falando? Você não devia se preocupar com isso. E é interessante que num país como o nosso, que a pessoa tem um pouquinho mais de condições, a pessoa ela tem roupa, ela tem calçados, mas ela passa no lugar, vê uma promoção e fala assim, nossa, 4 calças, R$100, caramba, vou passar no cartão. É uma promoção maravilhosa, 4 calças jeans por R$100, Jesus, eu estou precisando. E na verdade não está precisando. Mas ele fala, eu vou comprar. Aí ele passa o cartão, aí chega no mês que vem, ele não consegue pagar, ele fica preocupado. E agora, como é que eu vou pagar? Meu Deus, por que eu comprei essas calças? Eu não precisava. Aqui acho que não, mas está cheio de gente por aí que tem coisa dentro de casa que ele nem usou ainda, nem precisava, e ele acabou comprando. Aí depois fica preocupado como pagar, o que fazer. Preocupação é algo antinatural. Jesus está falando, o básico da vida, comer, beber e um lugar para dormir, Deus nunca vai deixar faltar para a gente. O salmista escreveu, eu não vi o justo ainda, eu não vi um justo que não tenha sido abençoado por Deus, e eu não vi a sua descendência desse justo mendigar pão. Porque aqueles que têm um relacionamento com Deus, Deus abençoa, Deus não deixa na mão. O problema é que preocupação leva a gente a porquês. Por que, meu Deus, que está acontecendo isso? Por quê? Por quê? Felizmente, eu não sei se é possível para vocês, mas felizmente, segundo psicólogos e segundo a Bíblia, é possível desaprender isso. É interessante, meu irmão, que na criação, e a gente estudou sobre isso semana passada, Deus criou tudo para produzir. Deus criou tudo para gerar. Criou árvores para gerar frutos, criou os peixes para reproduzirem-se ou para produzirem mais, criou os animais para produzirem mais, criou as plantas para produzirem mais, e Deus criou o ser humano também para ser produtivo, não só para fazer filho, mas para ser produtivo, para produzir. E é interessante, meu irmão, que na natureza, o único ser, a única espécie que Deus criou que se preocupa é o ser humano. Que você não vê um cachorro preocupado. Você já viu o cachorro preocupado?
Você já viu, por exemplo, cavalo preocupado? Vaca preocupada? Você conhece alguma vaca preocupada? Você já foi para o interior e viu aquela vaca lá assim? Não, você vê a vaca lá, ó, balançando o rabo, procurando capim. Aliás, Deus me livre e guarda, até esse negócio de capim, eu vou só Jesus na causa, viu? Pasmem vocês, num lugar aqui no mundo, não sei se na Nigéria, que lugar aí, o pastor deu a ordem para os irmãos saírem da igreja e ir para fora, comer parte da grama, porque aquilo ia aproximar eles de Deus. Aí o povo saiu correndo e começou a comer grama. A que ponto nós estamos chegando nesse mundo? Pior não é o cara que fala, o pior é o povo que sai para comer grama, né? Aí é demais. Enfim, Jesus disse o seguinte, Mateus 6:26: observem as aves do céu. Você já parou para observar as aves do céu? Eu não estou falando para você olhar, ai que passarinho lindo, não, observar. Existe uma diferença muito grande de olhar e de observar. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Meu irmão, quem se considera assim? Eu creio que eu valho mais que um passarinho. Levante a mão. Se você não levantar a mão, você não vale nada, né? Hoje tem misericórdia, Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você tem valor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo se move em você, habita em você. Você tem valor. Jesus está falando isso. Se Deus se preocupa em alimentar os passarinhos, você já viu o passarinho preocupado na árvore? O que eu vou comer hoje? Já viu o passarinho assim, ai filhos, hoje eu não tenho nada para dar para vocês? Você já viu o passarinho assim? Não, é difícil você ver. Jesus falou, observe eles. Ele sai de um lugar, ele vai para o outro, ele vai para o outro, ele pega, ele zanza, ele cata daqui, leva dali. Deus de alguma forma alimenta eles. E Jesus disse, quanto mais vocês. Você acha que você não tem valor? Você acha que Deus não está contigo? Você acha que aquela história de Mateus 28:20 que Jesus falou, eu estou contigo todos os dias até a consumação do século? Você acha que Jesus estava zoando, brincando com a gente? Eu creio nessa palavra, eu creio que Jesus anda comigo toda hora, todo tempo, todo minuto, Ele está comigo. O anjo do Senhor acampa-se ao meu redor quando eu estou dormindo. Ou seja, eu tenho um Deus que anda comigo, que cuida de mim, um Deus vivo e poderoso. Eu não estou falando do Zé Mané, do Deus Inda, eu estou falando de um Deus vivo e poderoso, que tem todo o poder no universo, e todo o poder está nas suas mãos, nos céus e na terra. Ele anda comigo, anda contigo. Quer dizer, você acha que esse Deus vai se esquecer da gente? Mas nós, como somos humanos, a gente fica preocupado. Ah, meu Deus. Versículo 27 de Mateus 6. Jesus disse, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem? Você fica preocupado. Você fica assim, ai, por que, meu Deus, que eu fui entrar nessa? Ai, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Ai, meu Deus, eu estou tão preocupado. Como é que vai ser amanhã lá na audiência? Como é que vai ser amanhã lá naquela porta de emprego que está sendo aberta? Ai, como é que vai ser? Irmão, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã, nem eu sei. Jesus disse, você não pode acrescentar uma hora que seja na tua vida. Então por que eu vou me preocupar? Eu vou confiar no Senhor. O que o salmista escreveu no Salmo 118:24? Este é o dia que o Senhor fez. Então regozijemo-nos e nos alegremos nele. Hoje. Deus fez você e eu para a gente ser feliz hoje. Ah, pastor, mas eu não consigo ser feliz hoje. Por quê? Não, porque eu tenho que pagar uma conta amanhã. Ah, coitado. Eu não consigo ser feliz hoje, pastor, porque eu não tenho a minha casa própria. Ah, eu não consigo ser feliz hoje, pastor, porque eu estou com uma enfermidade que está lutando contra a minha vida. Ah, pastor, eu não sou feliz hoje porque eu não tenho a mina, não tenho um mino. Está tão difícil, Senhor, por isso que eu não sou feliz hoje. Irmão, você é feliz hoje, você tem que ser feliz hoje. Por quê? Porque você tem saúde, você tem paz no teu coração. Deus está contigo todo o tempo, você tem a oportunidade de louvá-lo, de engrandecê-lo, de amá-lo. E outra coisa, você tem o teu nome escrito no livro da vida. Você tem que se alegrar hoje.
Hoje. Mas tem gente que fica preocupado. Meu irmão, essa é uma questão que afeta muita gente. Muitos cristãos hoje vivem preocupados. Aqui não, está todo mundo tranquilo, né? Todo mundo com dinheiro sobrando. Amém? Olha, um pelo menos recebeu, né? A maioria. A gente passa por dificuldades, passa por problemas sempre. Sempre. E a gente vai se preocupar, vai se matar, vai sofrer? Meu irmão, preocupação, coloca no teu coração. Vou falar algo aqui que não é espiritual, é algo natural. Isso está comprovado por medicina, isso está comprovado por psicologia. Ansiedade e preocupação traz sofrimentos para o teu corpo. Ansiedade e preocupação mexe com o teu físico. Deixa você meio mal das pernas. Deixa você com o seu intelecto, com o seu psíquico aqui alterado. E isso afeta o seu corpo. Você pode pesquisar sobre isso. Por isso que Jesus falou, não se preocupe, eu estou com você, eu cuido de você. O problema é que as pessoas não esperam Deus. Aí você pergunta assim, pastor, como é que eu vou me libertar desse hábito de me preocupar, de viver ansioso, de ficar falando por quê? Porque, vamos lá. Primeira questão, você tem que aprender a confiar todas as áreas da tua vida ao Senhor nosso Deus. Como assim, pastor? Área sentimental. Deus, o Senhor sabe que eu estou precisando de um mino, de uma mina. Estou precisando casar. Já viu, não quero ficar aqui para titia, até eu quero casar. Então, Senhor, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu disponho a minha vida sentimental diante do Senhor. Eu confio no Senhor. A partir de hoje eu não vou nem me preocupar mais com isso. Eu vou continuar vivendo a minha vida. E eu sei que, de repente, o Senhor vai mover alguém e vai chegar em mim. E eu sei que quando virar do Senhor eu vou falar contigo e tal. Aí a pessoa faz essa oração. Passa uma semana, aparece um mino. Aí a mulher fala, nossa, que cara bonito. Nossa, que não sei o quê. Mas ele é cristão? Não, não é. E a Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado, porque união entre cristão e não cristão dá no que acontece hoje. Tem muita moça que casou com um cara que não era cristão, e enquanto estava noivo, não, tudo bem, não tem problema. Depois se casou, fala, não vou mais à igreja, não quero saber mais de igreja. E às vezes proíbe a mulher de ir. Mas quando ela viu, falou assim, caramba, essa é a última chance da minha vida. Ou o cara fala, nossa, essa mina é muito bonita, é a última chance, eu tenho que casar agora, ou eu caso ou não caso. E acaba tomando de volta aquilo que ele colocou no Senhor. Aí toma uma decisão errada. E depois fica aí preocupado o resto da vida. Reclamando, sofrendo. Meu irmão, minha irmã, quantas moças com 12, 13, 14, 15, 16 anos hoje são mães. Porque um dia foram lá num baile convidado por alguém e acabou entregando o seu corpo para um outro cara. Como diria meu pai se fosse vivo, 10 segundos de prazer e o resto da vida para se arrepender. A pessoa fica se arrependendo depois. Por que eu fiz isso? Esses dias na televisão passou uma reportagem dessas moças. Muitas delas hoje vivem preocupadas, vivem ansiosas, vivem sofrendo. E aí foram perguntados para ela, e aí? Olha, se eu pudesse voltar no tempo, jamais eu teria feito isso. Jamais eu teria feito isso. É uma responsabilidade, cuidar de criança. Não era para eu estar vivendo isso, era para eu estar estudando. Mas o momento me levou a fazer isso. E tem muita gente, meu irmão, que ele entrega a área de sua vida não para Deus, para o diabo. Sua vida sexual ele entrega para o diabo. A sua vida financeira, ele em vez de entregar a Deus, confiar no Senhor, ele acaba deixando o diabo cuidar. Tem muita gente que Deus gostaria de enriquecer, de abençoar. Mas não acontece isso, como nós falamos na sexta-feira aqui. Por que Deus não abençoa muita gente? Porque se eu fosse Deus, e eu não sou, mas se eu fosse Deus, eu ia chegar na pessoa e perguntar assim, quando a pessoa fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me enriqueça, eu preciso que o Senhor me dê dinheiro. Se eu fosse Deus, eu falaria assim, para que você quer? Não, eu quero, para que você quer? Você tem sido fiel a Deus? No seu dízimo, na sua oferta? Não, pastor, é que eu estou trabalhando, estou numa dificuldade. Dia desses um irmão falou comigo, pastor, eu estou numa luta, então eu não estou conseguindo vir nos cultos. Eu falei, você está errado. Você está errado.
Porque se você tem um Deus vivo que cuida da tua vida, você tem 1 ou 2 horas para você ir na igreja e louvar o nome dEle, e exaltar o nome dEle, porque você confia nele. E ele falou, está certo pastor, está certo, mas não estou vendo ele aqui hoje. Interessante, né? Ah, mas é que eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar, por quê? Porque você fez um monte de coisa errada na vida. Você deixou de fazer algumas coisas e fez errado. Aí agora você quer recuperar o tempo como? Não, eu vou entregar a minha vida a Deus, a minha vida financeira, o meu trabalho. Senhor, eu preciso trabalhar. Às vezes eu tenho que trabalhar o dia todo, mas no domingo ou na quarta eu vou dedicar essa parte do culto para adorar o Senhor. Meu irmão, eu duvido que Deus no final do culto não vai abrir a porta, não vai fazer alguma coisa por essa pessoa. Duvido. O problema é que nós somos confrontados. E as preocupações nos afastam de Deus. A gente entrega áreas da nossa vida para Deus e pega de volta. Infelizmente, a gente está vivendo hoje este tempo. E quando eu leio, por exemplo, o texto de Mateus, capítulo 8, com a ajuda dos irmãos lá, se tiver lá, versículo 23. Esse texto eu gosto muito, porque diz que entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 24, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Versículo 25, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Versículo 26, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. 27, os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se eu pudesse estar naquele barco hoje, eu diria assim, Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, que hoje está conosco aqui, recebendo a nossa adoração, o nosso louvor. E quando a preocupação vem para a gente, oh, que tempestade, oh, espera um pouquinho, Jesus está no meu barco. Jesus está no teu barco? Vou perguntar de novo, Jesus está no teu barco? Ele está comigo no meu barco. Então o que eu vou fazer? Me desesperar? Ah, eu vou parar, vou desistir? Não. Eu vou confiar no meu Deus. Eu sei que eu tenho um Deus vivo e poderoso. Amém, irmãos? Segunda dica, viva um dia após o outro. Como diria no inglês, o day by day, dia após dia. Versículo 34 de Mateus 6, Jesus disse, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Na tradução livre da Bíblia, do século 21, diz desta forma, não se preocupe com o amanhã, cada dia traz os seus próprios problemas. Quando Jesus mandou seus discípulos pregarem o Evangelho, e eles voltaram, Jesus fez a seguinte pergunta, Lucas 22, 35, por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias? Eles responderam, não faltou nada. Jesus mandou, Jesus sustentou, Deus sustentou. Eu posso perguntar para você hoje, meu irmão, está faltando alguma coisa assim básica na tua vida? Alguém, por exemplo, hoje já não comeu? Se não comeu, eu vou mandar buscar uma marmita para você. Quem já comeu aqui hoje? Quem já comeu 2 vezes hoje? Quem já comeu 3 vezes hoje? Vocês são uns esfomeados. Deus nos dá alimento. Deus cuida da gente. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. E a gente fica com os porquês remoendo dentro de nós. Sendo que a gente devia estar vivo hoje. E nós estamos vivos hoje. A gente devia aproveitar o dia de hoje. A gente devia curtir o dia de hoje. Quando a gente entrega a nossa vida integralmente ao Senhor, e quando a gente confia nele, ah, meu irmão, Deus age, Deus faz.
Deus é Deus, é o Deus de nossas vidas. Por isso que Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8, ele escreveu: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil nas eleições em outubro. Não sei nem quem vai ser eleito. Aliás, até agora eu não tenho nem ideia de quem eu vou votar. Mas eu estou orando. Independente disso, como eu sou cidadão dos céus, eu estou de passagem aqui, né? As coisas que acontecem aqui não vão influenciar muito a minha vida, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, eu confio nele. Eu não vou ficar preocupado quem vai ser ele. Meu Deus, já pensou se aquele Bolsonaro entrar? Meu Deus, vai metralhar todo mundo. Já pensou se o outro lá candidato? Já pensou se aquele lá do Nordeste entrar? Aquele picareta, ladrão, sem vergonha, safado, salafrário. Porque tem um deles que é assim, não foi pego ainda pela polícia, mas é desse tipo. Não. Eu confio no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, como quem não quer nada: meu irmão, você confia no Senhor? Não, sério, fala sério. Irmão, você confia no Senhor? Ele falou que sim ou que não? Mas ele falou assim, sim. Ele falou sim. Falou desse jeito? Jeremias 17, 8. Esse que confia no Senhor e a esperança está no Senhor, ou é o Senhor, ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Por quê? Porque ele confia no Senhor, que a esperança dele é o Senhor. Gente assim é gente cheia do Espírito Santo. Ele não fica, por quê? Por quê? Por quê? Ele confia em Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 55, 22, ele escreveu: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Por último, o telão aqui, 1 Pedro 5, 7. Pedro escreveu: portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. 8, de 1 Pedro 5. Entregue todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de você. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, aprenda a confiar em Deus. Você tem coragem de citar um texto que vai entrar aqui de Filipenses, para essa pessoa que está do teu lado? Mas fala para ela como se estivesse falando para você. Filipenses 4, 6. Meu irmão, não andeis ansioso por coisa alguma. Amém? Vamos lá? Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, não andeis ansioso por coisa alguma. Pausa aí, pausa. Fala para ele: não andeis ansioso por coisa alguma. Ele fez assim: ah, tá. Ou ele fez assim: ah, tá bom. Prestou atenção na reação? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém? Para encerrar aqui, lembra dos 4 tipos de pessoas que estão dentro da igreja? Aquele que ouve a palavra, mas aquilo não agrada, o diabo vem e arranca a semente. Aquele que foi semeado num terreno pedregoso, a semente cai, mas não germina, não gera raiz, não cresce, não vai. Terceiro, aquele que recebe a palavra, mas ele vive preocupado. Vive preocupado. Por último, aquele que recebe a palavra, entende a palavra,
glorifica a Deus e sai do culto, ou sai da reunião e diz: obrigado, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, aonde eu estiver, eu vou ser a bênção do Senhor, eu vou abençoar as pessoas, eu vou mostrar para as pessoas que é possível viver neste mundo de uma forma diferente do que nós estamos vivendo. Aí eu não vou ficar mais, por quê? Por quê? Por quê? Quando vier uma situação difícil, um momento ruim, eu vou falar assim: Deus, me ajuda a entender para que está acontecendo isso. Assim, para eu aprender, tá bom, eu vou aprender, me mostra-se o que eu preciso aprender. Ah, eu tenho que mudar essa área? Pois eu vou mudar. Ah, eu tenho que confiar mais no Senhor? Pois eu vou confiar. Ah, eu tenho que depender do Senhor? Pois eu vou depender. Ah, eu tenho que ser generoso? Pois eu vou ser generoso. Ah, eu não tenho que me preocupar mais com nada porque o Senhor cuida de mim? Amém, então eu não vou me preocupar mais com nada. Amém? Existe uma diferença de porquê e para quê. Deus nos criou para a gente ser uma bênção. E Ele está aqui nessa noite trazendo essa palavra para falar para mim e você: filhos, não se preocupem, eu sou convosco. Amém? Eu não sei qual é a tua preocupação, qual é o teu problema, a tua dificuldade hoje. Uma coisa eu sei: Deus está aqui. E se Ele está aqui, meu irmão, Deus nos chamou para dar frutos. A 30, 60, 100 por um. De que forma que eu dou fruto? Quando eu paro de ficar nos porquês e eu começo a viver dia após dia. Dia após dia. Confiando no Senhor, dependendo no Senhor. Eu citei de manhã aqui, exemplo, para encerrar aqui, nós assumimos uma cota de leite, que era da igreja católica ali em cima. Houve um problema lá e a pessoa ligada ao governo que conhecemos, ela disse: ô Diego, vocês podem pegar aí, porque eles queriam cortar. Eles queriam cortar. Vários problemas que teve lá e tal, e eles queriam cortar. O secretário falou para cortar. Eu falei para ele: olha, deixa eu falar primeiro com um amigo que eu tenho lá, um pouquinho mais para baixo. Quem sabe eles podem assumir, porque lá eles trabalham bem, já há 13, 14 anos que distribui o leite lá e tal. O trabalho que você é feito lá é bacana. Então, deixa eu falar com ele, de repente ele pode assumir isso. E a gente acabou assumindo. E começou segunda-feira passada. E aí na segunda-feira o motorista do caminhão, tão acostumado a deixar uma cota, ele não olhou a nota. Ele tinha que deixar duas, ele deixou só uma e foi embora. 7h30 da manhã estava lá aquele monte de gente aqui na porta da igreja. Mais de cento e poucas pessoas. Aí as irmãs chegam, que fazem isso voluntariamente há anos. Elas chegam e todo mundo vem para cima e fala: quero meu leite, 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 cadê o leite, cadê o leite, cadê o leite? Ela me liga e falou: fulano, cadê? Aí liga para o motorista, ele: puxa, esqueci. Então você volta lá. Ah, eu só vou chegar lá 11h30. Ele estava aí 8 horas da manhã. E agora? Em meio a tanta gente que tinha aí, tinha católico, tinha espírita, e tinha uma crente no meio. Aí a crente estava incitando os outros: por que essa porcaria mudou? Por que está demorando tanto? Por que eu tenho que ficar aqui na fila esperando? Por que esse desgraçado desse motorista esqueceu o leite? Ela, que devia dar um exemplo, dar frutos, deveria estar falando assim: gente, calma, vai resolver, mudou agora, ainda estão se ajustando, vai resolver, vamos esperar. Ah, chegou a informação agora, vai chegar 11h30, vamos ficar aqui, vamos esperar, então a gente volta 11h30. Ou então ela podia ficar ali: oh Deus, em nome de Jesus, toca no coração do motorista para ele vir logo, Pai, para resolver essa questão, para esse povo ser abençoado. Gente que pega leite de graça e ainda assim está reclamando da vida. Até as irmãs brincaram ali: pastor, o que a gente faz com a gente dessa? Eu falei: é fácil resolver, fácil. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma passagem para essa pessoa passar um mês na África, comendo pedra, bebendo água suja.
Ele ia voltar de lá e falar assim, eu tenho que ficar 3 horas ali. Eu espero, porque o leite pelo menos abençoa. É fácil resolver. Felizmente as pessoas hoje, meus irmãos, vivem aí preocupadas, vivem sofrendo, porque elas não conhecem o Deus vivo, que nós conhecemos. E se nós conhecemos esse Deus vivo, como a gente cantou hoje, Jesus Cristo mudou o meu viver. Hoje meu coração é diferente. Eu não me preocupo mais. Eu não fico mais porque eu entendo. Para que Jesus permitiu isso? Para que o nome dele seja glorificado. Para que Jesus deixou isso acontecer? Mesmo acontecendo isso, ele está comigo todo o tempo, toda hora, todo momento. Ele cuida de mim. Amém, queridos? Vamos orar?